Hoje cedo, às 8 da manhã, doutor Renato. 8 da manhã ele estava ao vivo. Aqui, ó, o meu tá passando aqui. 8 da manhã ele estava ao vivo. 8 da manhã ele estava... Então ele estreou essa live semanal para se exaltar, é claro. Não é? Mas ninguém vai fazer uma live para falar mal de si mesmo, né? Eu não sei, eu faria, eu sempre faço. Eu sempre faço live para falar. E o medo de entrar na live do Pavinato e ele te chamava para conversar. Nossa, cara, eu gosto de fazer live. O pessoal fica falando, Pavinato, pare de fumar. Esse é uma ação salva. Sabe por quê? Porque elogio em boca própria é vitupério, já dizia o velho deitado. Mas, como o Lula não é um velho deitado, ele é um velho muito em pé, né? Ele fez a live para se exaltar. Aí, batizada de Conversa com o Presidente, o Fátima Bernardes. Fátima. Olha que Conversa criativo. com o Presidente, a primeira transmissão não teve muita audiência, não. O vídeo transmitido pelo YouTube contou com apenas 6 mil espectadores simultâneos. Nós, por exemplo, aqui, 36 mil a gente agora. Nós estamos com 36... nós estamos com 9, mais de 9, quase 10... Não, 6 vezes. 6 vezes. 16, 36. 6 vezes. Estou com 6 vezes mais. 105 mil pessoas viram nosso vídeo no podcast Sem Filtro. Parabéns, obrigado. Você é uma audiência garantida. De nada. Bom, 6 mil, né? Mesmo com a baixa audiência, Lula se disse esperançoso de que no futuro vai falar para o Brasil inteiro a fim de vencer. O quê? As fake news. Essa prática remete à prática adotada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro nas tradicionais lives de quinta-feira e reforça a agenda positiva do governo. O petista fez cobrança a seus ministros, mas deixou de fora o atrito com o Centrão e a pressão pelas mudanças na esplanada dos ministérios. Lula também mandou recado, o pai mandou recado para o agronegócio e disse que nunca teve problema com o setor. Tomou? É mentira que ele tem problema com o agronegócio. É mentira. São mentiras. É mentira, Maurinho. Eu nunca falei que o agro é fascista, nunca falei que tem mau caráter, nunca falei. É mentira. Bom, vamos ver o que o Lula disse. Eu nunca tive problema com o agronegócio. Eu nunca tive problema. Eu governei 8 anos nesse país. Eles sabem tudo que nós fizemos por eles. Eles sabem que nós temos muita responsabilidade com o salto de qualidade que deu a agricultura brasileira por causa do financiamento que nós fazíamos, financiamento de máquina. No nosso tempo, uma dessas máquinas coletadeira grande que parece um robô, essa máquina era financiada com 2% de juros ao ano. Hoje eles estão pagando 14% ou 18% de juros ao ano. Então eles sabem que do ponto de vista econômico eles não têm problema conosco, do ponto de vista de financiamento. O problema pode ser ideológico. Se é ideológico, paciência. Que cenário bonito, né? Cenário bastante bonito. E o outro concordando com a cabeça com tudo. Exatamente. Agora, ele é pago para isso. Financiamento de colheitadeira, essas coisas a 2% ao ano. Teve? Então, isso foi lá atrás, né? O que ele estava se referindo era no antigo governo dele, e a gente já sabe que... O antigo governo dele, o antigo governo dele, a taxa Selic no primeiro ano era 27% ao Isso aí, ao ano. E no final era coisa em torno de 13% também. A média foi, salvo melhor matemática louca, a média foi de 14%, 15% ao ano. Né? O que a gente viu no governo passado, no primeiro governo, e na minha opinião, eu até fiz um vídeo explicando sobre isso, como funciona a taxa Selic, como a gente pode achar que não interfere, mas interfere diretamente na nossa vida. Isso basicamente é a taxa básica de juros do país. Tá? Então, é o que o governo remunera de juros para quem empresta dinheiro para o governo. Somos nós comprando título público, os investidores internacionais, que o governo precisa desse dinheiro para se financiar. Quando ele paga uma taxa de juros, como o Pavinato falou, na média de 14% empresta a 2%, essa diferença é prejuízo. Porque ele remunera 14% os títulos públicos e empresta para alguém a 2%. Ou seja, a taxa de juros subsidiada. O que a gente vê, como eu já falei em outros programas aqui, o Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. É um dos países que tem mais protecionismo. Isso não estimula a produtividade, pelo contrário, isso é prejuízo com dinheiro público para subsidiar a taxa de juros. Você emprestar a taxa de juros mais barata, que isso no primeiro momento, para quem não entende de economia, o que é super normal, pode parecer não
olha, que legal, estou pegando um dinheiro a 2%. O custo disso no médio e no longo prazo é sempre mais endividamento público, desvalorização da moeda e inflação, que quem paga é sempre o mais pobre. E essa é a única maneira que o Lula sabe governar. Foi isso que ele fez no primeiro mandato dele e no segundo mandato. Ele, com a tal medida, dei geladeira, dei isso, dei carro, dei aquilo. Ele, subsidiando taxas, gastou dinheiro público, só que o mundo vivia num momento diferente. Commodities alta, o Brasil é exportador de commodities, tinha entrada de dólar, o mundo crescendo, a China crescendo mais de 10% ao ano. Agora o que a gente vê é uma China com problemas em basicamente todos os seus setores, principalmente imobiliário, que representa mais de 20% do PIB. Os Estados Unidos, muito próximo de uma recessão. A Europa entrou em recessão técnica, a Alemanha já está em recessão técnica e as commodities despencaram nos últimos meses. Então, mudou por completo o mundo hoje do que era no primeiro mandato do governo Lula. Mas ele continua parado nos anos 90, que é a única maneira que ele sabe conduzir uma economia. Dani. Aliás, esta reoneração do diesel, que estava com desconto até o fim de ano, mas para ele fazer essa geringonça do carro, do caminhão e do ônibus popular, caminhão popular, é uma cilada, Bino. Ele vai reonerar o diesel, né? O aumento do diesel impacta o custo do agronegócio em 35% para o grande produtor, para o pequeno e médio é 50%. Aí ele vai emprestar um dinheirinho com juros menor, vai salvar o quê desse prejuízo que ele está ocasionando com esta reoneração do diesel, que poderia muito bem ser estendida se ele cobrasse. Se ele cobrasse 1/3 do que a Venezuela deve para a gente. Exatamente, Pavinato. É que eles sabem muito bem utilizar da demagogia e, ao invés de explicar os fatos tal qual eles são apresentados, pegam apenas uma pequena parte para tentar validar aquilo que eles querem passar de percepção para a população. No entanto, eu destacaria desta live, que foi uma live estranha, até por isso teve esse tipo de audiência, porque se esperava muito mais, até por ele ser o presidente da República. E, aliás, eu acho que até esses 6 mil devem ser os jornalistas, nós que acompanhamos para poder comentar depois. Por quê? O formato, eu acho que o próprio Rodolfo pode comentar melhor sobre isso, mas a minha percepção é que o formato ali é um formato bem fechado, é um formato que não é o adequado para a internet. Nós não sentimos ali o que tinha, por exemplo, nas lives do Bolsonaro, que era algo mais fluido, A gente não sentia que tinham perguntas já pré-estabelecidas que o presidente decorou para poder chegar naquele momento e responder. Então, o que parece na live do Lula foi exatamente isso, que teve as perguntas previamente acordadas para ele poder responder e mesmo assim responde dessa forma, sem apresentar os fatos como eles deveriam ser apresentados. Maquiagem, só não passou a maquiagem do Rodolfo. Tá faltando um bronze ali, né? Podemos indicar a Shirley, que está aqui para maquiar. Aí chegava o Bolsonaro lá, aquela liveona tosca. Com celular Android, com fonezinho aqui. Camisa do Parmeira. Camisa do Vasco da Gama. Formato. Cenário caindo atrás, mas é o formato para internet. Mas eu acho que é o propósito. O que me veio na cabeça aqui, você estava falando de 6 mil pessoas que tiveram nessa live, Vamos pensar. Bom, a eleição foi 6-6 ali, 50%, Um pouquinho mais ali, acabou. E sobrou. Exato. Se nós pegarmos quem verdadeiramente é petista, porque nós tivemos os 50% que votou no Bolsonaro, 49%, sei lá, e tivemos aqueles que ficou chamado o isentão da vida. Esses isentões, ou o nome que eu estou dando aqui, que ficou popularmente conhecido, eles não são petista raiz. Quantos são os petistas raiz realmente que sobraram? Será que... E essas pessoas estão assistindo? Ou seja, nem o Janones assistiu. É natural que o número seja baixo. Eu acho que a questão aí são muitas coisas envolvidas. Primeiro, o formato. O formato é diferente. O Pavinato falou aqui, a live do Bolsonaro, ele era o apresentador, ele falava aquelas coisas, camiseta do Palmeiras, AIDS e vacina, aquela confusão toda. Aqui você tem um jornalista da EBC que está fazendo as perguntas previamente já estudadas, então é um outro formato que vai dar muito menos engajamento. Claro, acho que isso ninguém discorda. Agora, a questão também, eu acho que o Brasil
ele viveu muito intensamente as eleições de 2022. Tanto o Bolsonaro quanto o Lula foram campeões, inclusive nesse mesmo formato de podcast, nas eleições. Agora, 8 horas da manhã, o brasileiro está pensando em trabalhar. O brasileiro hoje, por mais que ele goste de política, a gente tem outras prioridades. Então, eu acho que esse é o ponto. Não vai dar tanta audiência político nenhum fazendo o negócio 8 horas da manhã. Porque se você pegar a variação do número de desempregados de 7,9 para 8,8, só essa variação de 0,9 dá muito mais gente do que esses 6 mil. Posso falar uma coisa? Eu tenho um cliente que eu cuido do dinheiro dele lá na minha empresa, que é a minha atividade principal, e ele tem 7, 8 milhões de seguidores no Instagram. Ele faz live todo dia de manhã, eu entro, tem 10, 12 mil pessoas. 7, 6, 5 da manhã. Mas é que ele fala coisa que presta. Vamos lá. Pois então é aí que eu queria chegar. As pessoas vão extrair. Depois eu comento quem é. Sumo disso aí. A questão é que ele ali, a gente viu nitidamente a qualidade de imagem, né? Sim. E ali eu vi depois, são 3 Blackmagic, cada máquina dessa daí custa R$30 mil. Fora a lente. É o que eu tô querendo dizer, ele não traz veracidade nas coisas que ele fala, porque ele pega o Marco Shoa, que é um petista assíduo e já declarado, para conversar um papo informal. E as pessoas não querem ficar ouvindo isso. Por que o Bolsonaro teve tanto sucesso? Porque ele popularizou isso, ele era gente da gente. As pessoas esperavam do Bolsonaro a real. E o Lula, ele não é colocado em nenhuma sinuca de bico, ele não fala de nenhum assunto onde ele é desconcertado, ele não fala nada que o incomode. O Bolsonaro não colocava blindado, isso. né? O Bolsonaro colocava. É que ele se comportava como Berlusconi. Ele respondia pessoas na própria live, o que não aconteceu com o Lula. O Lula está querendo fazer tipo um podcast e não é esse formato, não vai ter sucesso. Ele precisa ser colocado no espaço dele, com as pessoas apertando ele, para ele responder à população. E agora nunca isso aí. Respondendo o que o mundo está falando. Agora ele põe cercadinho para a imprensa. É exatamente, Pavinato. Mas não para ele ficar e responder, para a imprensa não chegar. Aconteceu de novo com o Lula e a população não entendeu ainda que foi o mesmo fenômeno que aconteceu com o Bolsonaro quando ele foi eleito. As pessoas estavam cansadas do PT no poder e colocaram uma nova pessoa no poder com o Bolsonaro com sangue novo. Dessa vez aconteceu a mesma coisa. O Bolsonaro não era unânime, as pessoas não queriam o Bolsonaro no poder e votaram no Lula. Você vai ver agora uma live dele, tanto no YouTube quanto no Instagram, tem 1.000 pessoas. Falo de novo do Thiago Pavinato. Quando abre uma live na casa dele lá, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, é impressionante. Ele não tem um terço do poder que o Lula tem, falando de uma atmosfera global ou terreno nacional, você está entendendo? Agora, Rodolfo, o cercadinho do Lula, ele é diferente do Bolsonaro, não é? Porque o do Lula tem até o murrinho, tem até o soquinho, né? O socadinho. Porque já é reconhecido. Até me estranha os jornalistas não lembrarem do que era a época petista para os jornalistas, que sempre foi dessa forma de colocar os jornalistas em uma forma que eles não consigam chegar e fazer perguntas que realmente incomodem o presidente para que ele esclareça determinadas situações para a sociedade, não é? Os jornalistas, eles são literalmente afastados e quem o presidente autorizar ou os seus assessores autorizarem poderão fazer perguntas em um determinado horário, em uma determinada forma e no tempo que eles quiserem. E se você for o espertinho, acontece o quê? Soquinho. Toma um supapo. Toma um supapo para aprender a parar de ser antidemocrático. Aprender a parar de querer questionar a democracia do Brasil e dos outros. Exato, senão vai preso, né? Pode ir preso. Questionar a democracia... Porque, afinal de contas, quem questiona a democracia do Maduro é o quê? É um narrativista antidemocrático. Com certeza. Tá aqui, ó... narrativista, viveu isso? Eu falei aqui em outro programa. Esse documentário vai ser proibido hoje. Então eu estava ali Você não tem medo de ter proibido o documentário hoje? Porque é uma narrativa antidemocrática. Exatamente. Segundo o Lula. Nem levanta isso aqui, pelo amor de Deus. Nem dá ideia. Mas de tanto trabalho, não dá ideia, não, pelo amor de Deus. É verdade. As pessoas que são torturadas com amor. Mas assim, a gente não tem nenhuma menção ao governo daqui, não tem nada. Tem assim, o que nós vivemos lá. Enxergue, veja você. Quem for contra a minha democracia, eu prendo e arrebento.
Afinal de contas, é a obrigado sua a ser democracia, né? O que é democracia? O que eu disser que é democracia E acabou, ponto final. Ninguém precisa saber o que é. É por isso que essas lives do Lula não vão obter sucessos, não vão. Por quê? Porque o povo quer de fato colocar, quer apertar ele ali para saber quais são as ideias Essa dele. é a pior ideologia de gênero que existe Qual? nesse governo, a ideologia de gênero político. Por quê? Porque é o cara que fala que é democrático, mas não é. Exatamente. Não é Sou democrático. democrático, mas não pode apertar. Porque eu quero. Que eu Sou acho. democrático, então vamos falar sobre isso? Não, sobre isso eu não falo. Democrático. Um propósito não é Ah, o esse. Lula é puta fascistão, vai. Fascistaço. Não é? Fascistaço. Não, Finalmente, chegou a hora. Fascistaço. Qual que é o propósito que você está falando? Qual que é o Não, você chegar e falar o que ele falou pro Maduro e não falar até hoje. Quantos dias faz que a Adélio Ortiz tomou um morro na mastectomia porque ela foi fazer uma pergunta para o Maduro? Exato. E tomou um murro na mastectomia, que ela é mastectomizada. Ela falou que foi a pior dor que ela sentiu na Pois vida é. dela. E ninguém falando, cadê o direitos E ele humanos? não Cadê abriu o a direitos boca. humanos? Sabe qual é o Cadê propósito, o Lula? Renato? Cadê a Maria do Rosário? Sabe qual é o Estou defendendo propósito? o Maduro aqui. Não, não, pelo amor de Deus. Sabe Não, qual mas é? eu vou defender agora o Lula. Sabe porque qual é? o segurança era do Lula. Sabe qual é o propósito, Renato, disso? É afastar cada vez mais a imprensa, é afastar o controle da sociedade sobre os governantes. Este é o propósito. Não é se fazer o Lula bonitinho ali para falar do que está acontecendo no governo. Não. É para ele depois dizer, não, mas eu faço todo dia live, eu presto contas à sociedade. Não é essa prestação que nós queremos. Mas é... Tinha que ser um jornalista imparcial, assim, e chegar para ele e perguntar, Lula, a pauta é essa daqui, ó. Nós vamos falar hoje sobre a CPI do 8 de janeiro. O que o senhor tem a declarar sobre isso? E passar clareza para a população, uma vez que ele declarou isso. Ele falou que o governo dele ia ser um governo de clareza. E não está sendo. Pergunta o que ele quer, responde o que ele quer, fala do que ele quer. Se você propósito pega o dele- livrinho do Humberto Eco, ele é o fascista clássico. O propósito dele, Com essa live, né? A gente está falando da live. dessa live, o propósito, é fazer um programa para ele falar do governo dele. Ele foi eleito para isso. Não estamos mais no período eleitoral. Aí não tem a voz do Brasil já? Só falta você Mas avisar esse- isso para ele. Mas esse ele ainda não sabe. mas é o propósito. Ele ainda não Você sabe. imagina se você tem um governador, se um prefeito, se o Tarcísio ou qualquer outro começa a fazer isso, o sujeito tem que ir lá e mostrar o que ele está fazendo. E, na minha opinião, esse é o propósito e Tá foi cumprido. fazendo, pois Não é. vai dar audiência de um debate, do bate-boca, de um negócio assim. Não vai dar audiência. Só que eu entendo que o propósito, nesse particular, o presidente está fazendo aquilo que ele se propôs a fazer. Por que o Bolsonaro